Então, primeiro nós vamos fazer as apresentações, né, para público externo que estiver assistindo. Então, bom dia. Nós somos alunos do primeiro período do curso de Tecnologia da Informação e nós estamos aqui realizando uma entrevista com o professor Samir, que ministra a matéria de análise combinatória. E nós vamos fazer diversas perguntas relacionadas à matéria e formas que ele encontrou de abordá-la e dificuldades que ele percebe e etc. Samir, gostaria de se apresentar? Vamos lá, eu me formei na UFRN, né, no curso de Física Bacharelado, e fiz graduação, mestrado e doutorado em Física. O mestrado foi na UFRN, mas o doutorado foi na Universidade Federal de Fortaleza. Aí eu terminei, voltei para Natal, né, como pós-doc, no curso de petróleo, na pós-graduação de petróleo, né? E depois que eu fiquei uns 2, 3 anos como pós-doc, eu passei no concurso para professor de matemática no IMD. E aqui estou eu, desde 2013. Faz 10 anos esse ano, né? Em fevereiro desse ano fez 10 anos, né? 10 anos. Bastante tempo. E algum motivo especial para você querer ministrar a disciplina? Assim, para eu querer, não foi bem assim, eu querer. É porque, assim, as disciplinas que eu mais gosto de lecionar é cálculo e VGA. Análise combinatória, caí meio que paraquedas na disciplina e acabei gostando dela. Achei uma disciplina interessante, né, a forma de fazer contagem. E, bom, desde então eu tô nela. Não foi assim, não foi tipo, eu quero pegar essa disciplina. Foi tipo, tá faltando professor, né? Quem se prontifica, não, então pode dar para mim aí que eu consigo ensinar essa disciplina. Mas aí eu acabei gostando e todo semestre, basicamente, eu pego uma disciplina de análise combinatória para lecionar. Interessante. Mas é realmente como você disse, tipo, no IMD, por exemplo, tem realmente falta de professor é um problema. Tanto que muitos tentam falar sobre isso em tópicos e etc. Realmente isso tem bastante no IMD. Mas acho que, saindo das apresentações, acho que podemos começar as outras perguntas mais relacionadas à matéria. E Miguel, poderia fazer a próxima pergunta, por favor? Meu nome é Miguel, né? Luiz Miguel. Sou aluno do curso, né, de bacharelado em TI. E gostaria de saber quais recursos ou materiais você fornece aos alunos antes das aulas para que eles se preparem adequadamente, né? Quando o semestre se inicia, eu preparo o meu cronograma da disciplina, né? E no primeiro dia de aula, eu costumo apresentar, né, a metodologia da disciplina. Né? O que eu vou abordar, né? Como é que eu vou avaliar, como é que vai ser o sistema. Né? Eu adotei o sistema de sala de aula invertida, né? Onde os encontros presenciais são para aula de tira dúvidas. Né? Em geral, né? O pessoal tem alguma dúvida, geralmente o pessoal chega lá e conversa, e é muito interessante porque às vezes, né, a última vez que eu tive aula presencial nessa disciplina, apareceu uns 10 alunos, um pouco mais de 10 alunos. Cada um que estava na sala de aula, eu perguntava, né, tem dúvidas? Não, eu vou querer ver a dúvida do colega. E nisso aí foi entrando um, entrando o outro, todo mundo com a mesma coisa, né? Não, quero tirar a dúvida do colega. Sim. Aí acabou ninguém tendo dúvida, mas aí eu cheguei e propus um problema para a gente ficar pensando sobre a solução, para não perder a viagem. Sim. Mas, assim, o tipo de matéria que eu adoto é um livro, né? É Matemática Elementar. Não estou lembrado exatamente qual é o nome do autor. Né? Mas eu adoto esse livro para o pessoal, né? Peço para eles conseguirem esse livro de alguma maneira. Acho que na biblioteca tem, né? Na internet também deve ter. E eu adoto
como também O nome, eu tô vendo aqui, o nome do autor é Gelson Iese, eu acho. é esse mesmo. Né? E eu adoto como material, assim, para não deixar as coisas correrem soltas, né? A gente lá na UFRN, a gente não, né? Um professor lá da UFRN desenvolveu o Multiprova. É uma ferramenta, uma plataforma extremamente relevante para o ensino, onde a gente pode elaborar questões, né, para que os alunos possam fazer remotamente. Então, o outro material de estudo que eu dou para o pessoal é exatamente essas atividades, né, no Multiprova. Toda semana eu ponho um tópico e na semana seguinte eu ponho a atividade Multiprova, né, para o pessoal ir mais ou menos, né, assim, não ficar disperso na disciplina, né, para manter um ritmo, né, de estudo para poder fazer a atividade, né, já que a atividade tem peso de 30% na prova. Né. Então, em geral, o pessoal vai fazendo a atividade, né, e eu vou assim, eu vou olhando como é que o pessoal se sai nas notas, né, como é que eles me procuram, né, para tirar dúvidas. E até agora, assim, não estou tendo nenhum contratempo, né, nessa disciplina. Agora, né, o pessoal não tem ouvido reclamações, né? Então, acho que está interessante. Né? Mesmo porque a análise combinatória é um tipo de disciplina que você só aprende praticando, né? Porque os princípios da análise combinatória é basicamente um princípio, que é o princípio multiplicativo. Então, a partir desse princípio aí, você deduz todas as formulazinhas que são aplicadas, né, roteiramente na análise combinatória. A partir desse princípio da contagem aí. Então, Professor, oi. e quais são, assim, as maiores dificuldades da disciplina? As maiores dificuldades da disciplina, em termos de conteúdo, você fala? Qual? Aham. Assim, eu sinceramente, eu não posso dizer assim, não tem um conteúdo. O que tem, às vezes, você coloca um problema, né, que às vezes até um problemazinho simples de arranjo, e o pessoal, às vezes, não consegue sair. Né? Então, assim, as maiores dificuldades da disciplina, né, eu acho que está como o pessoal vai fazer a prova. Mas mesmo assim, na hora da prova, o pessoal ainda consegue se sair bem, né? Porque, em geral, as minhas provas, eu ponho 5 questões, ou 4, 5 questões, e cada questão tem um grau de dificuldade, né? Então, em geral, né, as pessoas acertam pelo menos 60% da prova, em média, né? Pelo menos, né? Então, assim, tem tipos de problemas que são problemáticos. Por exemplo, nas minhas provas, eu opto por fazer problemas em que você não usa diretamente a fórmula. Certo? Eu não sou um fã de fórmulas. Né? Então, tanto é que quem vai nas minhas aulas, né, vão tirar dúvidas, eu falo logo que eu não sei de fórmula, mas a gente pode pegar o princípio, né, da contagem e utilizar ele para resolver cada problema. Né? Então, eu pego problemas em que a fórmula, assim, você não vai pegar, isso aqui é um problema de combinação, vou usar a fórmula de combinação. Não, geralmente é um problema que mistura, né, vários conceitozinhos assim, e você tem que saber do princípio e aplicar ele. Né? Então, quando é um problema mais elaborado na prova, geralmente o pessoal tem um grauzinho de dificuldade nesses problemas mais elaborados. É mais ou menos isso, assim, não tem um tópico que é difícil, né? Porque eu não uso fórmula. Né? E geralmente as questões, né, tem um pouquinho de cada coisa. Então, é mais ou menos por aí. Uhum. E as dúvidas mais frequentes dos alunos, quais são? As dúvidas, às vezes as dúvidas são mais... É que cada um vem com um problema. E, geralmente é quando chega na parte que é um pouco mais complexa, que é na área de combinatória. Né? Assim, geralmente o pessoal quando tem um problema, é um problema que o pessoal não vou estudar para a prova e fica, né, pegando questões de vestibulares. Aí a pessoa pega uma questão de vestibular, né, ou de Enem, aí traz para mim. Né? E esse problema geralmente é recheado de sutilezas. Não é nem de aplicar a fórmula. O maior problema em análise combinatória não é em usar a fórmula. É em encontrar um caminho para solucionar o problema. Certo? Porque você só aplica a fórmula
quando você elabora um caminho. Não, eu vou fazer dessa forma que eu vou chegar na resposta se eu aplicar essa forma, ou então esse conceito. Então, em análise combinatória, o maior problema, até para mim, certo? Às vezes eu vou resolver tirar uma dúvida, e às vezes eu não consigo tirar a dúvida do aluno, porque eu não consigo resolver o exercício. Porque a análise combinatória, ele é muito... A dificuldade é encontrar caminho para se resolver o problema. Não é de conceito o problema de análise combinatória. O problema da análise combinatória é entender o problema, que às vezes é realmente um grande problema entender o que o autor está querendo dizer com a questão. E depois que a pessoa entende, é elaborar um caminho para poder resolver o problema. Né? Mas a aplicação do princípio em si e das formas em si não é problema. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que para esse tipo de enfrentamento, né, nas questões de análise combinatória, só há uma forma, é praticar. Né? Porque cada situação requer uma sacada mental, né? Será uma forma, né, de enxergar uma solução. Mas não é aí. Em análise combinatória, é esse o problema. Professor, e quais são as competências e conhecimentos necessários para cursar análise combinatória? Ele tem que ter conhecimento de matemática básica, de segundo grau, né, porque não envolve, né, conceitos elaborados de matemática, como limites integrais, derivados. Né. Basicamente, o que vocês aprenderam lá no primeiro ano, até na nona série, né, porque é um problema muito de álgebra. E esse é o conhecimento, né? As competências. Você falou conhecimento e competência, né? Uhum. É mais ou menos por aí o caminho. Né? O aluno tem que ter esse tipo de know-how, né? Da matemática básica. Né? E a competência que ele tem é de ter um poder de abstração matemático. O problema não é de álgebra, né? De resolver contas. O problema é em ter um grau de abstração razoável. Porque, como eu falei anteriormente, a maior dificuldade dos alunos de análise combinatória não é com a matemática em si, né? É enxergar uma solução, um caminho viável para resolver o problema. Depois que se acha o caminho, a matemática que é aplicada ali, ela é relativamente simples. Relativamente simples, não é nada de outro mundo. É muito diferente de uma disciplina como cálculo, por exemplo. Cálculo, realmente, a gente apresenta conceitos novos, né, para o aluno. Então, realmente, é de se esperar que o aluno, né, tenha um certo grau de dificuldade com o cálculo. Mas, em análise combinatória, não é esse o problema. O problema é a abstração matemática. Uhum. É mais ou menos por aí. E o senhor acha que, assim, de maneira geral, os alunos chegam com essas competências e conhecimentos? Eu acredito que eles chegam, eu não vou dizer que 100% chega assim, certo? Porque o grau, assim, essas disciplinas do básico, como análise combinatória, elas foram introduzidas, né, no curso de PTI, justamente para sanar um problema, né, que é de matemática básica, de conceitos básicos da matemática. Então, eu poderia dizer o seguinte, eu acho que, mais ou menos, né, eu acho que o aluno, ele chega, eu noto um avanço muito grande da primeira para a segunda prova, porque a disciplina são só duas provas. Então, na primeira prova, o pessoal, né, acho que o pessoal ainda chega um pouco meio imaturo, né, porque na universidade requer muito que o aluno seja independente, né, na aquisição do seu conhecimento. E como a disciplina de análise combinatória é uma disciplina de início de curso, né, acho que essa transição, às vezes, né, o aluno ainda não está acostumado a estudar sozinho, né, porque, né, teve um aprendizado mais ou menos razoável, ou um pouco para menos no segundo grau, e chegou aqui com algumas dificuldades, mas nada que essas dificuldades, né, não sejam sanadas com um pouco de esforço. Então, o que eu observo
é que a galera, não só na minha disciplina, né, mas com a ajuda das outras disciplinas, os alunos vão entrando num ciclo, né, virtuoso de aquisição de conhecimento. Né? Eu acho que aqueles que querem realmente se formar e se dedicam, mesmo não tendo uma formação assim extraordinária na matemática de segundo grau, mas com esforço, né, eles conseguem, né, chegar na segunda prova com um domínio melhor da matemática e dos conceitos. E automaticamente, muitos dos alunos que são do análise combinatória vão ser meus alunos também em cálculo e em vetores, né, em VGA. Então, eu noto realmente que o pessoal adquire um certo grau de maturidade, né, estudando, né, de forma mais independente. E a principal diferença do segundo grau para a graduação é exatamente que na graduação não tem ninguém dizendo faça isso, faça aquilo outro, né? Só tem dizendo, ó, dia tal vai ter prova ou entrega de um trabalho e ponto final, né? Mais ou menos por aí. Então, o aluno ele vai tentando, né, mudar, quebrar paradigmas, né? Lá do segundo grau, onde eles são mandados fazer alguma coisa, né, para um outro sistema em que em tal dia tem que ter tal resultado. Né? Então, você é livre para chegar com a competência necessária e conhecimento, né, para a averiguação. Né? É mais ou menos por aí. Né? Próximo. Eu acho que você meio que já respondeu essa anteriormente, mas há algum processo específico que você utiliza na hora de montar as provas, de selecionar as questões e etc? Assim, o processo é o seguinte, assim, os meus alunos sabem que eu, geralmente, se eu não cobro 100% do que eu dou em sala de aula na minha prova, eu chego próximo disso. Né? Muito próximo. Não sei se vocês já ouviram falar de mim aí pelos corredores, mas, né, segundo as últimas informações que eu tive, né, da minha forma nos corredores, é que eu sou um professor que exige tudo que dá em sala de aula, nem mais nem menos. Então, quando eu vou elaborar minha prova, eu vejo o que foi que eu dei em sala de aula, né? O que foi que eu dei como conteúdo. Então, cada questão, assim, quando eu termino o conjunto de todas as questões de uma prova, eu vejo se o conteúdo total, as questões total da minha prova abarca tudo que eu dei em sala de aula. Às vezes eu pego uma questão que abarca dois tópicos, né? Por exemplo, se eu dou 5 tópicos na disciplina de vocês, eu dou na primeira prova 4 tópicos, se eu não me engano. Né? Então, e a prova são 5 questões, né, em geral. Né? Então, nessas 5 questões, vai ter uma questão que vai envolver um tópico só ou 2. Mais ou menos por aí. Eu tento elaborar mais ou menos questões que misturem. Então, aí já fica uma dica para vocês, né? As minhas questões, geralmente, elas misturam conceitos de uma só questão. Eu evito botar uma questão somente de combinação, por exemplo. Né? Eu tento botar alguma coisa que tem combinação, mas um pouco de arranjo. Né? Que eu acho que a minha função é avaliar vocês. Né? Então, eu procuro entender como é que o aluno, né, assim, mais importante do que a pergunta, tipo, como é que eu elaboro uma prova, acho que a pergunta mais interessante é como é que eu corrijo uma prova. Né? Acho que vocês já fizeram uma prova minha, né? A primeira unidade. Né? Então, lá na primeira unidade, tem lá em observações, antes da primeira questão, né? Em que eu falo claramente que porque as minhas provas de análise combinatória, isso é uma exceção, certo? Em 10 anos de ensino, eu nunca fiz uma prova de marcar. Né? Aí eu faço com vocês. Né? Meio que para ajudar, porque como eu sei que a análise combinatória depende de um feeling, né? de uma sacada para sair da questão, né? Então, o que eu faço? Eu boto as alternativas para o aluno mais ou menos se guiar. Tipo, será que o que eu fiz eu obtive algum resultado que está aqui, mais ou menos parecido? Né? Por quê? Porque, assim, a minha função é averiguar se vocês adquiriram conhecimento. Então, lá na minha prova diz, olha, a mera marcação, algo desse tipo, né? Apenas marcar uma questão e se eventualmente ela for uma alternativa correta, ela não será corrigida, não será válida se não houver o cálculo matemático que justifique.
Porque a minha função é saber se vocês adquiriram conhecimento. Então, eu não posso me ater simplesmente a um resultado correto ou incorreto. Certo? Às vezes, né, o aluno ele responde uma questão de maneira errada e chega a um resultado correto. Certo? Aí você quer me dizer, por exemplo, aí fica a questão, né? Chegou no resultado correto de uma maneira errada. Ele sabe o que fez? Né? Na minha concepção, não. Né? Às vezes o aluno ele faz todo um procedimento 90% correto e no finalzinho erra um sinal de mais, alguma coisa, e dá uma resposta incorreta. Né? Eu vou dar zero com um aluno desse? Né? Então, eu como professor, né, eu tento ver, né, toda a sequência lógica da matemática da questão, né, mesmo que eventualmente ela não seja correta. Então, eu aproveito todo o raciocínio correto dentro do conteúdo. Então, a minha correção, eu acho ela mais importante do que as questões que eu elaboro. Né? Porque a minha correção que eu tento ver se o aluno realmente compreendeu alguma coisa ou não. Eu acho que é o mais importante. É o que me distingue de uma máquina, né? Corrigir prova de concurso, né? Prova de concurso, você faz a bolinha, nas alternativas, o cabo chega, põe na máquina lá, liga o óculos e sai. Vê se acertou ou errou. Né? Eu não sou uma máquina, né? Eu sou um professor que está sendo pago para, né, transmitir conhecimento. Então, eu tento ter a certeza que o aluno, né, teve conhecimento mínimo. Né? Mais ou menos por aí. Como que o senhor computa a frequência da disciplina? As minhas disciplinas de análise combinatória, elas são computadas não pelo comparecimento do aluno em sala de aula, mas é computado pelas atividades executadas no multiprova. Né? Para mim, aquilo ali é mais válido, né? Ele fazer o multiprova, ele conta mais como presença do que o aluno em sala de aula. Sim, entendi. Certo? Então, como o senhor incentiva? Entendi. Como que o senhor incentiva a participação do aluno e discussões e debates em sala de aula, considerando conhecimento prévio obtido anteriormente? Não, assim, a participação em sala de, assim, a participação do aluno, né, assim, eu não digo em sala de aula, mas porque vocês, a análise combinatória é um sistema diferente do que das minhas outras disciplinas, né? Então, vocês são estudo sala de aula invertida. Então, assim, por exemplo, para eu estimular vocês a participar da disciplina, tem essa atividade multiprova. Ela tem dupla finalidade. A primeira finalidade é manter vocês, né, sempre estudando alguma coisa da disciplina. Né? Mais ou menos por aí. Aí, a segunda forma de estimular, né, eu já fui aluno, eu sei mais ou menos o que estimula aluno. Né? Por exemplo, se eu botasse as atividades multiprova apenas fazer por fazer, é muito provável que ninguém fosse fazer, ou pouquíssimas pessoas a fizessem, certo? Então, uma forma de estimular o aluno a participação na disciplina é botar a atividade multiprova valendo 30% da nota. Né? Então, esse é um estímulo. Né? Agora, em sala de aula, né, onde os alunos vão, né, por exemplo, eu falei lá no começo da nossa conversa, quando teve uma vez que foi mais de 10 alunos, um esperando pela dúvida do outro e ninguém teve nada. Né? Então, quando isso acontece, eu vou e proponho um problema. Né? Eu fico imaginando, né, algum problema na minha cabeça, que eu sei que vai gerar polêmica, né, pessoal, que a polêmica é interessante, a polêmica sadia, né, no caso, e é mais ou menos por aí. Né? É mais ou menos esse é o tipo de estímulo que eu dou para os meus alunos. Né? É a atividade multiprova, né, para manter o pessoal sempre estudando e valendo ponto. Né? E na sala de aula, né, conversando. Por exemplo, se um aluno traz dúvidas, né, eu tento perguntar para o pessoal, e aí, pessoal, como é que a gente pode sair disso? Né? E tento construir o raciocínio com o pessoal, né, perguntando, e aí, como é que a gente pode? Né?
E às vezes, né, assim, eu quando fui aluno, eu tive um professor, né, que foi muito emblemático. Eu aprendi mais com ele, ele era muito bom. Foi meu professor de cálculo. Então, ele para mim foi realmente uma verdadeira referência de ensino, porque ele ia dar aula, né? Ele costumava, né, deduzir todo o conteúdo da disciplina, né, de cabeça. Né? Ele ia construindo, hoje eu vou dar aula sobre derivadas. Né? Ele sabia do conceito da derivada e iria montando toda, né, o passo a passo, a construção do raciocínio. E, eventualmente, ele, né, o que é razoável, né, como ele não está seguindo nada, a não ser a mente dele, às vezes ele chegava num ponto em que ele, né, tipo, isso é assim ou não? Né? Às vezes ele fazia todo a sequência, errava em um ponto e continuava o raciocínio, e depois ele via que o resultado que ele queria chegar, que ele sabia que deveria chegar, não chegou. Né? Aí ele ia ver o que foi que ele fez de errado, né, no decorrer do processo, para encontrar o erro. Né? E isso, né, eu como aluno, eu achava muito bom, porque a gente ajudava o professor a encontrar o tal erro. Né? Ou seja, a gente só ajuda a procurar um tal erro, né, porque está entendendo alguma coisa. Porque se não tivesse entendido nada, a gente não procuraria. Né? Então, às vezes, né, quando o professor começa a construir, elaborar uma resposta, né, deduzir alguma coisa, né, assim, de cabeça, né, que assim, as aulas que eu tenho com vocês, geralmente, basicamente é isso. Né? Eu pego problemas, o pessoal traz um problema aleatório e a gente tenta resolver. Né? Então, nessa busca, às vezes é um problema simples, às vezes é um problema complicado. Então, acho que a construção, né, da solução, né, é a melhor forma que eu encontro de fazer com que os alunos participem. Né? A busca pela solução, né? Ou a construção de um raciocínio. É mais ou menos por aí. Né? Mais alguma coisa? Aproveitando o gancho desse assunto, o que o levou a adotar o modelo da sala de aula invertida? Quando você teve essa ideia? Pronto, essa ideia eu tive, como eu falei no início, né? Na pandemia nos trouxe muitos problemas e trouxe soluções também. Né? Então, assim, eu tive algumas soluções. Uma delas foi a sala de aula invertida. Porque é o seguinte, assim, isso não seria possível se não fosse o multiprova. Certo? Porque o multiprova é uma forma que eu tenho, né, de, entre aspas, né, porque eu não estou pastorando ninguém. Né? Então, eu conto com a honestidade de cada aluno. Né? Então, assim, o multiprova é uma forma que eu tenho de fazer com que os alunos mantenham sempre o hábito de ficar estudando, pelo menos em algum momento durante a semana. Então, o ensino remoto me mostrou o seguinte, né? Porque quando veio o ensino remoto, o ensino remoto foi um aprendizado, porque ninguém não sabia como se dá aula remotamente. Então, como a gente não tinha essa habilidade da aula remota no início, então muitos professores, inclusive eu, tentou dar aula remotamente, né, da forma tradicional. Né? Todo mundo ligava, né, logava, eu usei o Google Meet, então cada aluno entrava, né, no grupo do Google Meet e eu comprei até uma mesinha, né, digitalizadora para poder dar aula. E eu percebi que essa forma tradicional de ensino remoto, a forma tradicional de ensinar via ensino remoto, era inexequível, certo? Ninguém prestava atenção. Eu, como professor, como eu não conseguia ver os alunos, ou seja, o professor, quando está dando aula presencial, o professor tem vários tipos de feedback. Né? Mesmo que os alunos em sala de aula não falem nada, mas a simples expressão corporal de cada aluno em sala de aula já é um feedback do professor. Então, o professor sabe se o que ele está falando, a galera está entendendo ou não. Né? O pessoal, assim, eu não sei. Se fosse para fazer um livro explicar como é isso, eu não sei. É vivência.
Você está em sala de aula, ensinando, e você olha para trás, pergunta, fala, e você começa a perceber se os alunos estão ou não entendendo, estão acompanhando o raciocínio ou não estão acompanhando. Na aula remota, você fazer isso, o método tradicional, via remota, é um fiasco. Primeiro que você está falando para as paredes, e ninguém liga a webcam. Né? Então, você não está olhando ninguém. Né? Os alunos costumam não falar. Então, a sensação que tinha é você. Aí o que acontecia? Eu me perdia muito com o raciocínio. Os alunos não interagiam. Né? Não interagiam. Né? As provas que eu aplicava não eram legais, não tinham um resultado eficiente. Então, com o tempo, eu percebi rapidamente, assim, com menos de um mês, que o negócio não era legal. Essa forma de ensinar. Então, eu comecei, não, vamos fazer outra coisa. Eu só sei de uma coisa, que isso não dá certo. Então, vou buscar outra. Porque o que dá errado, eu já sei. Aí eu fui tentando, né? Tentando fazer. Então, o ensino remoto me fez ver que os alunos são capazes de aprender por si só alguns conteúdos. Principalmente aqueles conteúdos que não são novidades, que é exatamente o caso de análise combinatória. Análise combinatória não é novidade para vocês. Vocês já tiveram contato de alguma maneira com análise combinatória, que é diferente de cálculo. Por exemplo, cálculo eu não consigo dar ensino dirigido, porque eu sei que não vai ser interessante. Mas um conteúdo que o pessoal já tenha um hábito, já viu de alguma maneira, já trabalhou, mesmo que vagamente, o pessoal com um pouquinho de dedicação, a galera consegue. Então, eu vi que em sala de aula, análise combinatória, né, se tornou, por incrível que pareça, as aulas eram embaçantes. Não fluía. Por exemplo, um cálculo. Porque cada coisa em cálculo, cada pincelada que eu dou é uma novidade. Né? Em análise combinatória não é. A aquisição de conhecimento, né, de análise combinatória, ela se torna mais eficiente quando eu vou trabalhar pontualmente um problema. Não, esse aqui é o gargalo. Né? Cada um tem o seu gargalo. Né? Então, quando o aluno vem com atividade que não conseguiu resolver, né, aí eu vou em sala de aula trabalhar essa questão, aí eu sinto realmente que o aluno evoluiu. Né? E os outros também, porque, em geral, a dúvida de um é dúvida de outros também. Né? Então, em análise combinatória, foi essa sistemática. Né? Eu percebi que era melhor vocês gerirem o tempo de vocês da forma que vocês acham mais conveniente para aprender o conteúdo, do que a gente ficar em sala de aula, né? E eu sabendo que aquele tempo ali você não vai render. Não vai render. Não. Rende mais quando vocês fazem dúvidas. Porque eu sei que vocês estudaram, né? E eu sei que agora sim, a gente vai debater o conteúdo. Então, não debate, não se gera conhecimento. É mais ou menos por aí. Foi essa sacada que eu tive, né? Por exemplo, em VGA, né? Eu percebi que em VGA tem uma parte da disciplina que é matrizes. Matrizes, eu sei que vocês viram no segundo grau. E matrizes é um assunto realmente muito chato de estar em sala de aula. É um assunto interessante, mas é chato tá? Porque matriz, meu amigo, cada matriz que você vai fazer é um trabalho, é um processo. Né? Então, eu percebi que o aluno já tinha conhecimento prévio de matriz. E ele ia para a aula, muitos nem iam para a aula, né? Porque já sabiam de matriz. Então, eu peguei, não, vou fazer o seguinte, vou pegar esse conteúdo de matriz e vou fazer ele estudo dirigido também. E vou cobrar ele como atividade. Né? Então, em VGA deu certo. E a parte de vetores, que é algo que o aluno só vê vagamente no segundo grau, na disciplina de física, aí realmente eu dou toda a teoria. Em cálculo eu dou aula presencial do início ao fim. É mais ou menos por aí. Então, a gente, como professor, a gente sabe onde a gente pode apertar, né? É mais ou menos por aí. Eu falo demais. Professor, Vai lá. quais são os desafios que você enfrenta ao implementar o método de sala de aula invertida? E como o senhor supera também? Não, assim, o problema de sala de aula invertida seria um problema se não houvesse o multiprova. Porque é o seguinte, na sala de aula invertida, o professor, a sala de aula invertida é diferente do estudo por conta própria, certo? Porque é o seguinte, o estudo por conta própria, você fica disperso, né? E para mim, né, não seria interessante dar uma disciplina em que o aluno ficasse de qualquer jeito, né?
Então, por exemplo, no estudo dirigido, o professor ele tem que ter um acompanhamento de alguma maneira. Né? De alguma maneira, ele tem que estar acompanhando o aluno e tem que trazer o aluno para a disciplina. Porque senão o aluno, ele se dispersa muito facilmente. O que é natural. Né? Se você não tem cobrança e tem outras coisas ali cobrando, o que, é que você vai fazer? Você vai atacar o que está ali cobrando. Então, por exemplo, no estudo dirigido, para mim, ficou interessante, porque eu tenho multiprova. Né? No multiprova, eu posso aplicar uma atividade semanalmente. Então, eu sei que, pelo menos, em um momento, né, da semana, o aluno vai ter que estudar aquele conteúdo. E que o conteúdo ele vai se somando e eu finalizo com a prova. Se não fosse o multiprova, né, aí seria um pouco mais complicado, né, da gente fazer o estudo dirigido. Daria, né, o estudo dirigido, mas não numa turma com 60 alunos. Uma turma com 60 alunos não tem como, eu acho, eu particularmente estou dizendo né, com seus professores, mas eu não teria como fazer estudo dirigido com 60 alunos. Eu consigo fazer com 10, com 15, né, porque quando todo mundo eu posso fazer alguma dinâmica, né, de grupo, pessoal, mas 60 alunos não tem como, que é exatamente o tamanho da turma de vocês. Né? Então, com multiprova, eu consigo fazer isso, né, e consigo estar nas aulas presenciais, que é o nosso horário, né, regular. Então, se a pessoa não conseguiu, de alguma maneira, né, aprender ou resolver algum problema específico, eu estou lá, né, todos os dias, em nossas aulas. É básico. Hoje, por exemplo, a gente vai ter aula, né? Então, se vocês tiverem dúvida, vocês, né, compareçam lá, né? Agora não vai fazer como o pessoal, não, né? A gente falou 10 alunos, não, eu quero a dúvida do colega, 10 dúvida do colega. Né? Mas pode ser isso também. Assim, não vai ter viagem, não. Eu posso elaborar um problema lá na hora. Né? Mas é mais ou menos por aí. Você faz alguma adaptação específica do método de sala de aula invertida para lidar com diferentes estilos de aprendizagem do aluno? Não, assim, em sala de aulas presencial, o que eu faria era o que eu estava fazendo antes, que eu acho que assim, como eu falei para vocês, a análise combinatória não é problema teórico, porque a teoria todo mundo consegue entender que é basicamente um princípio. Né? O maior problema em análise combinatória é o pessoal resolver exercício. Mas, como eu lhe falei, nas minhas aulas de análise combinatória, eu vinha com exercício, né, para a gente resolver. Só que eu percebia que, com o tempo, o pessoal ou não vinha para a aula ou se dispensava muito, muito facilmente. Né? Porque toda aula, basicamente, é de exercício. Tem um conceitozinho na aula. Hoje eu vou trabalhar com um arranjo. Aí eu vou lá, defino arranjo. Acho que uma aula são 2 horas e 50 minutos. 1 hora e meia, né, de aula? Não, 1 hora e 40, né? Em 10 minutos ou menos eu defino o que é arranjo. Aí a aula todinha é exercício. Então eu percebi que se eu ficar fazendo exercício, né, o professor, eu percebo isso não apenas em análise combinatória, mas se eu fizesse em qualquer disciplina, por mais exercícios que eu resolva, não importa quantos, mas se eu ficar só resolvendo exercício, o aluno, né, eu costumo dizer, principalmente nas minhas aulas de cálculo e VGA, que quando eu resolvo exercício, todo mundo entende. E todo mundo tem a falsa sensação de estar entendendo tudo. Principalmente nas minhas aulas de vetores de geometria analítica. Porque a matemática para vetores de geometria analítica é muito simples, é básica, é matemática de nona série. Né? Qual é o grande complicador de vetores de geometria analítica? É a abstração matemática. Então, quando eu vou ficar só eu resolvendo exercício, né? Por mais exercício que eu resolva, se o aluno não praticar em casa, ele vai se dar mal na prova. Né? Então, às vezes, chega o ponto das minhas provas eu colocar exercícios que eu já fiz em sala de aula. E ainda assim o aluno não consegue resolver. Não é porque cada questão, né, por mais que eu tenha resolvido em sala de aula a questão, o aluno não consegue resolver, porque a questão em si, ela requer várias etapas que requer um certo grau de entendimento. E às vezes a pessoa não consegue decorar uma questão inteira, a solução.
Só vai estudar muita coisa, né? E se a pessoa não estuda da maneira que tem que ser feita, exercitando, não vai conseguir. Né? Então, basicamente é isso. Então, eu vi que as aulas presenciais em análise combinatória, elas eram um pouco... Não havia um ganho, né? Pelo fato de ser presencial. Eu acho que a forma de sala de aula invertida, os resultados, eu acho que estão sendo ou igual ou até melhores do que se eu desse aula, né, tradicional. Porque ia ser basicamente eu resolver exercício. Ia empurrar exercício para vocês e vocês provavelmente iriam ter a falsa sensação de estar entendendo tudo e chegar na prova e não fazer nada. Que é o que ocorre, às vezes. Que ocorre não vou dizer com frequentemente, mas tem uma certa frequência. Né, com essa falsa sensação de entender as coisas. Que é um perigo. Vamos lá, mas a próxima. No caso, nós já estávamos finalizando, no caso. Até a gente até extrapolou um pouquinho do tempo que nós tínhamos combinado. Mas... Eu ia falar que eu preciso dar uma saidinha, porque eu preciso almoçar para ir dar aula para vocês. Então, mas foram respostas muito satisfatórias para essa questão. Deu para dar várias pinceladas em temáticas envolvendo análise combinatória. A comparação com cálculo também foi muito boa. Enfim, foram tópicos muito bons. E gostaria de agradecer novamente, Samir, por ter aceitado nosso convite para gravar. E alguma mensagem, alguma consideração final? Alguma consideração final? Não, gostaria de agradecer a oportunidade. Né? Nunca tinha feito esse tipo de... Isso é um podcast, né? Isso. É isso que o pessoal chama de podcast. Não tenho costume de assistir podcast, então... Mas, assim, é sempre bom ajudar vocês, né? Quando vocês vieram, me procuraram, né? Para falar sobre a disciplina. Né? Eu acho muito bom porque é uma forma de eu poder falar para mais pessoas que vão pagar a disciplina de cálculo, né? Que cálculo não se aprende por osmose, né? Só se aprende se vocês praticarem. Né? Não tem como eu falei aqui para vocês. A disciplina de matemática, o professor está lá explicando, né? Aí, às vezes, o aluno está entendendo todo passo a passo, todo o processo. Né? Então, aí cria-se a falsa sensação que está entendendo tudo, ou está entendendo de boa parte das coisas, e na realidade não está. Né? Então, fica essa minha mensagem aí que, né, quando vocês forem pagar a disciplina de cálculo, se for comigo, ou VGA, né, que dê um gásinho aí, né, fora de sala de aula, porque dentro de sala de aula eu acho que é muito simples, né? Entender as coisas. E, assim, eu gostaria de aproveitar mais uma vez agradecer a oportunidade. Essa disciplina do professor Eugênio. Né? É isso? Então, mandar um abraço aí para o professor Eugênio. Né? E gostaria também de parabenizar ele pela metodologia que ele está aplicando, né? Fazendo com que vocês sejam pessoas dinâmicas, né? Porque essa forma... Né? Qual é o nome da disciplina que ele está dando para vocês? Tecnologia da Informação e Sociedade. Sociedade, né? Então, é uma forma interessante de fazer com que vocês corram atrás, né? Eu acho que ele está de parabéns aí pelo incentivo de vocês a realizar esse tipo de trabalho. Acho que isso estimula, né, a proatividade de vocês e provavelmente isso vai contribuir, né, para a vida profissional de vocês lá na frente. Basicamente, mais ou menos por aí. Então, era isso. Novamente, obrigado pela participação e finalizamos por aqui. Ok. Boa tarde aí, pessoal. Até mais. Boa tarde.